organizar aqui. Vamos esperar a Iona entrar. Hoje, dia de uma live, né? Consciente e inconsciente. Esse é o... Ok. Iona já tá entrando. Oi, Ione. Olá, Kátia. Olá, Vanderlúcia. Boa tarde. Então, a gente vai falar hoje a respeito do consciente e inconsciente. Isso. Diga aí, Ione, o que é que tem de bom para nós? Bem, o que a gente pensa em relação a consciente e inconsciente aí? E eu vou fazer uma ligação aos desafios. Eu preparei até um materialzinho aqui rápido para a gente ter uma noção. Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ver, não dá, Caixa? Dá para ver Então, sim. Não tá o que a muito gente nítido, mas dá para ver. O que a gente tem aqui, ó? Que o consciente e o inconsciente é como se fosse um iceberg, né? E aqui, ó, nessa parte aqui de cima, a gente vai ter os artefatos. O que seriam esses artefatos? A parte dos comportamentos, né? Alguns pensamentos que a gente tem. São as estruturas e os processos organizacionais que estão visíveis e que aqui é mais fácil identificar e decifrar essas mudanças, né? Agora, olha para você ver o que a gente tem aqui na parte de baixo. Toda essa parte aqui embaixo, ela representa o inconsciente. E o nosso inconsciente, ele vai estar relacionado com os nossos valores e onde a gente vai ter relacionado as filosofias, as estratégias, os objetivos. Então, onde a gente começa a colocar as justificativas. É onde também a gente tem pressuposições básicas. O que são essas pressuposições básicas? Crenças inconscientes, percepções do ambiente que a gente está tendo, pensamentos que a gente tem, sentimentos, né? Como medo, por exemplo, ele vai estar nessa parte do inconsciente. Presta atenção aqui, ó. A gente tem a parte superior, você observa que é uma parte bem pequena, ela é influenciada pelo ambiente, comportamentos, capacidades e habilidades, e é relacionada à nossa mente consciente. E o interessante, Kátia, é que isso aqui representa somente 5% da nossa consciência, né? Da nossa tomada de decisão. Então, só 5% está relacionado à nossa mente consciente. 95% de tudo que a gente toma de decisão, de tudo que a gente toma em relação ao que a gente está vivenciando, vai estar relacionado à nossa mente inconsciente e onde vamos encontrar as nossas crenças e valores. Essas crenças aqui são aqueles pensamentos limitantes, né? Vai estar relacionado com o nosso processo de identidade, afiliação e legado. Por que a gente veio nesse mundo? Então, eu coloquei aqui, ó, 5% está relacionado ao nosso consciente, é onde está o objetivo que a gente está relacionado ao nosso posicionamento na vida. A razão, as análises, as sensações, as reflexões, os pensamentos, a memória funcional, está relacionada à nossa força de vontade. Então, só 5% é relacionada ao consciente. E você vai perceber, lá mais na frente, eu tenho um outro slide que vai mostrar que
nós recolhemos informações muito pouco. O nosso inconsciente recolhe muito mais informação do que o nosso consciente. Então, olha para você ver, o medo, trauma, fobia, desejos, compulsões, crenças limitantes, vai estar tudo relacionado dentro do nosso subconsciente. Autopercepção, ociosidade, hábitos, emoções, fantasias, memórias de longo prazo, tudo com o nosso subconsciente. 95%. É a nossa programação do verdadeiro eu aí. O que a gente precisa fazer? A gente tem aqui uma ferramenta, Kátia, que chama... são 4 quadrantes, onde eu vou analisar incompetências e competências. Agora, inconsciente e consciente. Se você observar, a parte superior é toda relacionada com a nossa inconsciência. É o que a gente não sabe, que não sabe, é uma incompetência inconsciente. O nosso aprendizado é assim, né? É uma intuição errada, né? Por exemplo, antes da gente aprender a dirigir carro, a gente não sabe que não sabe dirigir. Entendeu? Uhum. Então, essa é uma incompetência inconsciente. Agora, segundo ponto, a gente passa a começar a ter consciência da nossa incompetência. Então, eu tenho ali, sabe que não sabe. Por exemplo, eu não aprendi a dirigir ainda. Então, eu sei que eu ainda não sei dirigir. Só sei que não sei, né? Isso, é uma análise errada. Antes era intuição, agora é uma análise errada, né? Então, aí eu tenho uma inconsciência. Boa tarde, Simone. A gente tem aí uma incompetência, incompetência consciente. A gente já tem consciência do que está que não sabe. Aí o próximo passo é quando eu adquiro a competência. Só que eu tenho consciência. Eu sei e sei. Então, é uma análise correta. Por exemplo, eu sei que eu sou capaz de dirigir. Entendeu? Então, eu tenho competência para dirigir e eu tenho consciência para dirigir. Consciência que sabe, né? Exatamente. Só que hoje, que a gente já tirou carta, já sabe dirigir, o que acontece? Eu tenho competência. Só que o que acontece? O dirigir vai para o piloto automático. Ele passa a ser inconsciente. Não sabe que sabe. Por exemplo, eu preciso frear rápido. Eu não penso para frear, eu freio. Entendeu? Uhum. Então, isso Vai é uma no impulso, competência. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu tenho incompetências consciente e inconsciente. E eu tenho competências consciente e inconsciente, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Entender cada quadrante desse daí. Como é que eu transformo o que está no inconsciente para a consciência? Entendeu? Para mim aproveitar mais o meu inconsciente, porque ele tem maior porcentagem de aprendizado. É ele que está comandando a maior parte das nossas decisões. Por isso que, às vezes, quando a gente toma uma decisão, a gente sente um frio na barriga. Vai ser uma coisinha que você vai falar amanhã. Mas a gente sente uma dorzinha na barriga, a gente sente aquela sensação que vai dar ou não errado. Por quê? Porque está no nosso inconsciente. Basta a gente prestar atenção, não é isso? Exatamente. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Quem comanda tudo é esse órgãozinho aqui, né? E esse órgão, a gente não aproveita nem 5% dele. Você observa que o aproveitamento dele é bem pequeno em relação à imensidade que ele pode trazer para a gente. O consciente dele, o material consciente dele é só 5%.
de aproveitamento desse único órgão aqui. Jung disse assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Você já percebeu que muitas pessoas, elas falam assim, foi destino. Foi destino. É. Esse trabalho foi um destino que aconteceu. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa que está deixando o inconsciente impulsionar sua vida, suas decisões. Ela não está trazendo essas informações para o consciente. Ela não está expandindo essas informações aí. Então, a mente consciente é uma mente que está relacionada à razão lógica, ao pensamento voluntário e às ações voluntárias. Já o subconsciente, que é o inconsciente que a gente está trabalhando, elas são as ações involuntárias, os pensamentos automáticos, aqueles pensamentos que vêm assim, olha, não faça essa viagem para Portugal porque vai dar errado. Isso é um pensamento inconsciente. Que a gente, dentro do nosso trabalho lá de PNL, a gente chama de crenças limitantes. Que a gente, no normal, é o medo. Que serve para nos proteger. Memória. A gente já falou bastante também a respeito de medo, né? Exatamente. E até quando é um medo que está nos protegendo ou está nos paralisando. Exatamente. Aí o que a gente... As emoções elas são muito fáceis. Tanto que tem linhas de trabalho que trabalham com a inteligência emocional. Por quê? Porque elas querem aproveitar essa parte do inconsciente. Né? Quanto mais emoção eu colocar em uma determinada atividade e essa emoção for verdadeiramente para aquilo que eu estou querendo dentro do meu objetivo, é exatamente o que eu vou conquistar ali. Criatividade e fantasia, ela não está no nosso consciente, ela está no nosso subconsciente. Por isso que quando a gente faz, por exemplo, uma linha do tempo, a gente tem a capacidade de buscar quadros do passado e corrigir esses quadros do passado, esses defeitos lá no passado. É uma atividade que a gente faz dentro da PNL, né? Que mostra a ativação dessa atividade aí. É tão interessante que tem uma atividade, um exercício para identificação de valores. Você pede o cliente para desenhar livremente. Desenha aqui, faça um desenho qualquer. O desenho que vir na sua cabeça. E ele desenha livremente. Depois, quando você vai ver todos os detalhes que estão ali naquele desenho, você analisa exatamente os valores que são importantes para aquele cliente. Uma ferramenta que trabalha exatamente no subconsciente. No inconsciente daquela pessoa. Ela não sabe por que ela está desenhando aquilo ali. Mas no final faz sentido para ela dentro dos valores que ela... nossa análise, né? Exatamente, dentro dos valores que ela tem. Né? Os instintos, as sensações, os impulsos, né? São tudo relacionado com o inconsciente. Então, você vai observar lá, Freud, ele separa o inconsciente em ego, superego e id. Que é esse desenho aqui embaixo. Né? E o nosso consciente é só aquele picozinho lá em cima. Se eu voltar aqui, ó, 3 slides atrás, você vai ver o tanto de coisas que eu estou trazendo à tona. Muitas vezes eu deixo de fazer alguma coisa porque lá no meu passado, na minha infância, eu fui traumatizada com uma fala. Por exemplo, e às vezes a gente não tem consciência disso, né? Não. Os pais têm mania de chegar para os filhos e falar assim:
Vem aqui. 1, 2, 3. Inconsciente. Agora? Oi. Só escutei até o Oi. 3. Oi. Pois é. O que acontece com esse pai? Inconscientemente, ele está fazendo o inconsciente do seu filho ligar a punição com matemática. Por isso que a grande maioria dos adultos hoje tem trauma com matemática. Entendeu? Por quê? Porque foi um trauma instalado no inconsciente. Ah, não, mas inconscientemente, né? Inconscientemente foi um trauma instalado no inconsciente. No inconsciente, exatamente. Inconsciente, os pais inconscientemente, né? Agem muitas vezes inconscientemente. Então, o que acontece? 3 níveis dentro do nosso mapa mental de vida, né? Que é a parte consciente, que é o consciente perceptivo, que é os estímulos externos, que é aquilo que vem de fora, como, por exemplo, o pai falando 1, 2, 3. O pai está querendo chamar a atenção e dar um tempo. Ele está ligando ao tempo ali com o filho, só que o filho está ligando 1, 2, 3 a matemática. Né? A estrutura mental, que são as ideias não ameaçadoras ou disfarçadas do inconsciente, né? Então, esse nível consciente é o único nível da vida mental disponível para nós, que são os nossos pensamentos e as nossas percepções. Isso a gente tem controle. Bem, o inconsciente, o que vai acontecer? Antes do inconsciente, Kátia, a gente vai ter ali é como se fosse uma natazinha, como se fosse um entremeio entre o consciente e o inconsciente, que é o pré-consciente. São elementos que não são, mas podem se tornar conscientes. Então, eu posso trazer do inconsciente para o pré-consciente para ele ir para o consciente. Deu para entender? Repete devagar aí, para o pessoal entender. Eu tenho algumas ações que eu, por exemplo, posso trazer do meu inconsciente para o meu pré-consciente. E desse pré-consciente, ele pode se tornar consciente dentro da percepção de mundo que eu tenho ali. O inconsciente, nesse caso do pré-consciente, são as ideias que podem vir do inconsciente ao consciente. São os sonhos, os lapsos de linguagem, né? Por exemplo, eu posso fazer um treinamento de que eu sou capaz de fazer uma pintura clássica. Eu não sei o que é uma pintura clássica, mas eu posso buscar dentro do meu inconsciente o que é aquilo ali e eu posso trazer para o meu pré-consciente e tornar consciente daquilo ali e fazer essa pintura. Eu estava até analisando, é uma questão também de fazer fotoleitura. Você já viu falar sobre isso? Já, um pouco. Pois é. Semana passada eu fiz um curso de fotoleitura. E nesse curso de fotoleitura, ele trazia o seguinte. Ela ia totalmente o meu inconsciente. Começou a cortar um pouco. Vai. Agora é porque minha está usando a internet ali também. Então, Kátia, o que acontece? Aí, nesse momento... Explica. Eu não sei se vai ficar gravado, mas fala de novo a parte de como funciona a fotoleitura, para que as pessoas possam entender. Não sei se ficou gravado. No curso que eu fiz foi o seguinte, ele mostra que eu posso fazer uma leitura sem me focar nas letras. Eu vou pegar a informação do livro
mas eu não vou pegar as letras. E quando eu terminar em 10 segundos, por exemplo, que eu passar, folhear o livro ali, quis me perguntar qualquer coisa, eu vou ter essa informação dentro do meu inconsciente. Então, é como se eu fosse pegando flashes lá no meu inconsciente das páginas daquele livro, porque eu fiz fotos, imagens daquele livro, daquela informação, e eu vou ter consciência aí agora. Uhum. Entendeu? O trabalho da fotoleitura é exatamente esse. Né? Então, a gente trabalha com a fotoleitura jogando toda a informação no inconsciente, que é 95% das informações, né? E quando eu precisar no meu consciente, eu busco aquela informação lá e eu sei de qual livro que é e como que é. Né? Então, é uma forma de uma leitura dinâmica aí que eu posso estar tendo dentro desse material. Que é isso aqui, ó, Kátia. Ó, consciente, eu tenho 50 bits de informação. Olha a diferença para o inconsciente. Eu tenho 11 bilhões de informações, de bits de informação. Agora, olha o tempo. Consciente, eu consigo em 255 milímetros de segundo. Já inconscientemente, 110. Muito menos. Né? Só um minutinho, peraí. Bem, então vamos lá. Então, relacionado com os estudos de Freud, que foi quem falou sobre o inconsciente, o que a gente tem aqui? Como eu disse, inconsciente, pré-consciente e o consciente. O inconsciente, aqui é onde estão acumulados todos os motivos e impulsos biológicos. Para Freud, que foi estudioso, né, ele disse que o inconsciente que controla o consciente, que conduz, então, a uma inédita teoria, eu ou a da personalidade. O pré-consciente, ele é o subconsciente em estado de transição entre o consciente e o inconsciente. O consciente, então, são os pensamentos, raciocínios e memória. Memória de agora. Porque a memória guardada, ela vai para o inconsciente. Então, se a gente for ativar algo da memória de quando eu era criança, eu vou acessar o meu inconsciente, não é o meu consciente. Né? E tem acesso voluntariamente se e quando eu quiser, no consciente. Eu tenho controle disso aí. A estrutura do psiquismo, por exemplo, como eu falei lá atrás, ele traz dividido o subconsciente em id, superego e ego. O que seria id? É o componente mais primitivo ou instintivo, totalmente inconsciente, que age em segundos o princípio de prazer. Que é, por exemplo, o frear o carro. Eu não penso para frear, eu já freio rapidamente. O superego representa o componente ideal da personalidade humana. E o ego, a gente até falou já em outras lives, né? É uma espécie de mediador entre as exigências exteriores apresentadas pelo superego. É uma estrutura racional. Né? E aí, o que você achou, Kátia? Eu achei bem legal da forma que você trouxe o assunto, né? E a forma do aprendizado, né? Consciente e inconsciente. Então, assim, é bem interessante se a gente parar para pensar
a respeito disso, né? E ainda, Como... e ainda tem, assim, né? A gente percebe que do consciente para o inconsciente existe uma resistência. Já do inconsciente para o consciente é como se fosse um pulsar. É muito rápido o trazer das informações do inconsciente para o consciente. Não, e assim, o que eu acho bem interessante nessa questão do aprendizado é quando a gente, inconscientemente, né? Como a gente não sabe muita coisa, né? E no nosso inconsciente, a gente não sabe, por exemplo. Eu já desliguei. A gente não sabe muita coisa. Então, assim, por exemplo, tá. É aquela questão da necessidade, né? Eu só queria ver se o que eu entendo a respeito disso, não sei se é da mesma forma que você quis colocar, não sei se eu vou completar ou se eu vou a sua informação, mas veja, o que eu entendo sobre isso, né? Eu já tinha visto, já tinha estudado também a respeito disso, né? Nosso aprendizado consciente, inconsciente. Por exemplo, quando é a questão de que eu não incompetência inconsciente. É quando eu não sei de algo que eu não sei nem que eu preciso. Né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. É, suponhamos que eu nunca dirigi, não é o caso, mas suponhamos que eu nunca dirigi. E quando a gente é criança, por exemplo, né, tem sempre um adulto dirigindo pra gente. Então, assim, é uma competência inconsciente, porque a gente tem sempre uma pessoa dirigindo pra gente. Então, assim, eu não tenho a necessidade de saber dirigir. Inconscientemente, né? Eu não tenho essa necessidade naquele momento de saber dirigir. Eu tenho necessidade de alguém dirigir para mim. Quando a gente fica adulto, né, atinge a maior 18 anos pelo menos, que a gente sente a necessidade de dirigir, por exemplo, eu tenho uma incompetência consciente. Quando eu acredito que eu tenho necessidade de aprender aquilo, né, necessidade de aprender a dirigir. E isso aí é consciente. Então, essa necessidade faz com que eu vá buscar os meios de como isso se tornar uma competência consciente. Que aí eu vou buscar como é que eu posso tirar a minha habilitação. Né? O que é que eu tenho que estudar, o que é que eu tenho que fazer. Eu acho muito massa essa parte. Essa roda aí que eu trouxe, né? Eu acho muito boa. Foi até bom. Lá no meu, se eu não me engano, no meu YouTube, eu fiz um vídeo há uns 2 anos atrás sobre esse conteúdo, né? Falando exatamente sobre essa consciência, essa competência consciente e consciente e a incompetência consciente e inconsciente, né? E isso vale para todas as nossas habilidades, que a gente venha descobrir a necessidade de desenvolver alguma habilidade, né? E aquelas que a gente tem consciência que não tem, mas quer buscar aquela habilidade. E tem gente que fala assim, Kátia, eu não vou fazer isso, porque eu não sei. É uma incompetência consciente. Então, e aí, o que acontece? Só que a gente pode fazer essa roda girar consciente para o consciente. Da incompetência, né? E eu posso da sair incompetência. Competência para competência. Basta eu saber exatamente o que eu preciso, né? E isso aí a gente pode encontrar informações ou através de um processo de coach, ou através, por exemplo, do nosso curso Magia do Despertar, né? A gente trabalha muito essas questões, né? Para despertar mesmo essa consciência, né? Você tem dessa inconsciência, vamos colocar assim,
né? É. Você pode adquirir qualquer coisa, você pode criar qualquer habilidade a partir do momento que você tem consciência que você deseja aquilo ali. Agora, tudo tem que ter um objetivo, e um objetivo claro, e que seja para você. Porque, por exemplo, se eu for aprender uma habilidade para meu filho, isso não faz sentido para mim. Tem que fazer sentido para você. Porque se não fizer sentido para você, não vai funcionar. Uhum. Né? Então, são pequenos detalhes, né, que a gente tem que ter porque tem muitas pessoas que falam assim, mas eu já tentei de tudo. Só que o que acontece? Ela tentou realmente de tudo. Eu não estou julgando ela por não tentar. Ela tentou realmente de tudo. Só que ela tentou não para ela. Não tinha importância para ela. Aquilo era importante para o pai dela. Quantas pessoas fazem faculdade não para si, mas para o pai? E a faculdade não funciona, não dá certo. Não é um profissional satisfeito, não é um profissional feliz. Porque está buscando satisfazer o outro e não a si, né? Exatamente. Que é essa questão que a gente tem que trazer, é o verdadeiro eu à tona. É o porquê que você está fazendo ali. Por que esse estudo, essas ações, por que eu estou buscando essas habilidades? Por que eu estou desenvolvendo esses comportamentos, né? O que está me levando a fazer isso? É para mim ou é para o outro? Porque quando é para muitas mim... vezes, assim, também a gente tem que ter consciência de que, às vezes, as pessoas descobrem até no processo, né, quando começam a trabalhar com a gente, que aquilo ali traz um ganho secundário, né? Então, assim, na verdade, você não quer realmente desenvolver aquele trabalho, você não quer desenvolver aquela competência, porque de certa forma é cômodo, você tem sempre alguém que faça por você algo, né? Então, assim, a gente faz também toda essa análise nos processos, né? Então, às vezes a gente então, são coisas que a gente tem a capacidade. E é assim, Kátia, o que eu chamo a atenção para o pessoal é o seguinte: o nosso inconsciente tem um potencial infinito que nós não usamos. Nós só estamos usando 5% da nossa capacidade humana. Se a gente começar a utilizar, não precisa ser os 95%, mas se a gente usar mais 5% do nosso inconsciente, o que será que nós vamos nos tornar? Eu acho que ninguém consegue usar os outros 95%, na verdade, né? No curso de fotoleitura, o cara ainda, o professor, ele ainda chamou a atenção que é como se fosse um hidrômetro que você abre, né? Você não bebe gotinhas homeopáticas, você bebe a fonte, ela jorra ali como um hidrômetro. Você já viu o hidrante, né? Ele joga a água com muita força, né? É muita informação ali. Então, na fotoleitura é muita informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai utilizar esse tipo de leitura aí para não ficar doido. Bom, então é isso que você teria que passar pra gente? Como é que é? Tem mais alguma Acho que coisa? basicamente era isso aí. Eu não sei se eu fui clara, se eu me tornei confusa. Não, eu acho que ficou claro, sim. Acho que ficou claro. Queria lembrar, a nossa próxima live é na quarta, né, às 2h15. E
sobre as sensações da decisão. Que vai estar relacionado exatamente com o que você falou hoje, né? Essas sensações aí, está no inconsciente. A gente vai acessar o inconsciente lá na quarta-feira. Isso mesmo. Então, mais uma vez agradecer a todo mundo que entrou, né? Que deu coraçãozinho aí. E esperamos vocês na próxima quarta. Então vamos lá. Tchau, Ione. Tchau.